A bênção termos agora este momento de reflexão, não é? Então nós temos que agradecer a Deus. Quantas pessoas gostariam de estar conosco aqui e por algum motivo não puderam estar? Quantas pessoas estão neste momento a se envolverem em brigas, em guerras psicológicas muitas vezes, duelos mentais, dificuldades familiares, dificuldades de saúde? Nós não, estamos aqui. Podemos ter os problemas que forem, mas nenhum deles foi suficientemente forte para nos impedir de aqui estarmos. Que Jesus possa nos abençoar e fazer de cada um de nós instrumentos de sua paz e de sua misericórdia. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar porque é dando que se recebe, é perdoando que se encontra o perdão e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Todo mundo. La 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 la. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Com você, nosso querido Cleiton, o espírito de luz aqui do irmão Arthur. Em torno de um trabalho tão simples e a um só tempo tão grandioso, em nome desse unguento que outrora curou a ferida de um viajante pela mão milagrosa de Jesus. E aí iniciou a ideia de fazer esse unguento. E o senhor Mesmer, estudioso que era, pensou, repensou e nos trouxe aí essa bênção. Em nome desse espírito valoroso, que teve outra encarnação ainda mais lúcida, mais brilhante, em nome de todos os espíritos que aqui estão nos envolvendo carinhosamente, a nossa gratidão muito sincera, muito sincera. Nós não temos ideia, a maioria de nós não tem ideia do que vai deixar aqui e do que vai levar. Anotem isso. Não fazemos ideia do que deixamos através de células perispiríticas adoentadas, vão ficar. E nós vamos levar daqui
aonde quer que a gente esteja se dirigindo, o melhor desta energia que potencializa pela vontade, pela boa vontade de cada um de nós. Vamos falar hoje de doutrina espírita. Pode parecer paradoxal. Falar de doutrina espírita há muito tempo, eu fiquei muitos anos na Aliança Municipal Espírita, no Conselho Regional Espírita, no Conselho Federativo Espírita junto a Belo Horizonte, e durante muito tempo a gente fez algumas enquetes e nós percebemos com tristeza que a liderança espírita não estudava a obra básica. Lia Livro dos Espíritos e o Evangelho, e olha lá. Quando tinha interesse, lia a Gênese por algum motivo, ia passando para lá. E isso é motivo de tristeza para nós. Doutrina espírita é uma doutrina especial. Vocês vão ver aqui, não foi Kardec que inventou essa doutrina, não foi mesmo. Vocês vão ver aqui que não foi. Ele é o codificador. Mas ele se empenhou tanto e se dedicou tanto a essa doutrina, porque ele sabia que nesses dias atuais a gente ia ver a sociedade como está aí agora, adoentada, com TAG, com TAB, com bipolaridade, com ansiedade, com depressão, com suicídio em massa. O que está acontecendo conosco? Então, cada um dos que está, chame para si a responsabilidade de ser uma lamparinazinha na escuridão da ignorância daqueles que pululam, que surgem em torno das nossas passadas. Os que estão distraídos, o recado é esse: não sejamos ladrões do nosso tempo. Não viemos aqui hoje brincar, não viemos. Viemos aqui talvez hoje recuperar um tempo perdido. Viemos aqui hoje nos reorientar acerca da nossa própria existência. Portanto, preste atenção no que o codificador trouxe para a gente. Começa assim: Deus é a inteligência primeira. Pergunta número 1 da primeira parte do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, infinitamente justo e bom. Vocês vão ver porque que eu estou falando isso aqui, que eu estou começando assim. Lá adiante, Kardec nos sugere que a gente faz uma leitura tal e tal, e diz que a doutrina espírita é a doutrina de convicção, de observação de fatos. Então, se você não tem convicção que esse Deus é infinitamente justo, você vai achar que o seu câncer foi implicância da vida. Você vai achar que a perda de um filho, de um pai, de um amigo, de quem quer que seja, foi um azar. O espírita não acredita em sorte, não acredita em azar. Ou você acredita em Deus, ou você não acredita em nada. Sorte e azar são institutos ingênuos, tolos. E ainda no meio espírita nós vemos espíritas exclamarem: nossa, mas que sorte que fulano deu. É uma boca torta, a gente chama de atavismo, né? É isso mesmo, Laura? É um atavismo, né? Que sorte que deu. Laura estava dormindo, gente, ó, eu acordei ela na hora. Acorda ela para mim aí, gente. Atavismo, nós trouxemos isso de lá para cá. Nós precisamos rever isso, gente. Não é à toa que eu pensei, o que eu levo lá? Um monte de fala bacana. De repente, estou ouvindo no ar assim, fala de espiritismo. Falar de espiritismo para o espírita não é uma redundância? Não. Meu filho, os espíritas, grande parte... que agora sou eu. Exatamente, isso se chama obsessão sutil. Depois vira uma possessão, uma subjugação, mas a princípio é sutil. Ela toma o computador, joga no chão e aí esculhamba a fala. Os espíritas precisam conhecer o espiritismo para ter convicção, através da observação de fatos. Então, vamos seguindo essa linha de raciocínio. Temos um Deus, inteligência suprema, não tem nada mais inteligente, já matou o demônio. A doutrina espírita não acredita nesse capeta. Esse Belzebu, a gente bem sabe que esse Lúcifer foi entre aspas, um anjo decaído, como se anjo
retrogradar. Se o livro dos Espíritos fala que a gente, uma vez alcançado um nível de consciência, a gente não baixa daquele nível. Como é que um anjo pode ser um demônio? Não importa. Vocês vão entender o que o codificador... Nós temos que entender o que Kardec fala para a gente. Doutrina espírita é especial. Nem melhor e nem pior. Para que a gente não se ache. Evangélicos e católicos têm seus dogmas, acreditam, deixa lá. Eles fazem servição. Mas o espírita não. Vocês vão ver aqui o codificador falando com um padre imaginário, um crítico e um cético, no livro que é o Espiritismo. Senhor Abade, antes de colocares o pé aonde não conheceis, entendais, pois, que esta doutrina foi feita para aqueles que não creem em nada. Está falando para vocês. Vocês, né? Viram isso? Vocês. Eu estou fora disso? Ninguém falou isso. Nem a minha parceira que fica no meu pé aqui, está falando para nós. Para nós. Para nós. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Está na introdução do Livro dos Espíritos. O que nos perturba por vezes é ver que o espírita nunca estudou a introdução do Livro dos Espíritos. Pulou logo para a questão número 1. Como se fosse uma bobagem. Prolegômenos. O que é prolegômenos? O que quer dizer prolegômenos? Resumo do que vem aí pela frente. E é exatamente em prolegômenos, eu vou ler aqui para vocês, que os espíritos falam que a doutrina não é de Kardec. É deles. Tome de perseverança e zelo, porque esse trabalho é nosso. Swedenborg, Fenelon, João Evangelista, o Espírito Verdade, Platão, Sócrates. Se uma vez entendido isso, a gente racionaliza melhor. Por que racionaliza melhor? Porque a força dessa doutrina que nós professamos, capítulo 6 da conclusão do Livro dos Espíritos, está no bom senso e no apelo que faz a razão com vistas à vida futura. Ou a gente tem essa tratativa ou não tem. Seremos espiritualistas, como um companheiro aqui hoje me disse. Falou, Cleito, aquela briga que houve lá em Mato Grosso sobre os espíritas, que o juiz declarou que agora vai ter um grupo à parte, meio espírita, meio não é. Como é que é isso mesmo? Aí a gente chegamos a uma conclusão. E depois uma colega aqui me disse, Cleito, você acha que seria interessante o tema? O que você tem feito do espiritismo que você sabe? Eu falei, mas qual é o espiritismo que você sabe, Laura? Você, Tarcísio? Você, Cláudia? Grace? Qual é o espiritismo que você sabe? Você está falando a verdade? Você está fazendo a leitura do codificador? Ou você está pegando esses 95% de inconsciência, como nos fala a neurociência hoje? 95% de nós é inconsciente, 5% é consciência. Por isso, Joana fala, ao deitar, relaxe pelo menos uns 40 minutos para confundir o seu inconsciente e ter uma noite melhor. Faça uma leitura, faça uma oração, pense em coisa boa. Quem é que faz isso? Pois o codificador nos pede para ler a questão 919, para nos conhecermos. Fala, esta é a forma. E o espírita não faz? Não lê? Como é que é isso? Aliás, alguns nem sabem que tem essa questão 919, fechando a terceira parte do Livro dos Espíritos. Para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras, o vocábulo espiritual, espiritualista e espiritualismo tem a acepção bem definida, já o tinha. A Umbanda, a Quimbanda, a doutrina católica, evangélica são espiritualistas, está claro? E aí? A doutrina espírita, por generalidade, é uma doutrina espiritualista, porque fala o contrário do materialismo, mas por especificação é a doutrina espírita, e aqueles que o seguem são espiritistas. Devemos me ufanar disso. Eu falo isso porque todas as vezes eu tenho 3 estudos hoje. O livro de Leon Denis, a série psicológica da Joana de Ângeles. Me impressiona a inteligência desses espíritos falando para a gente essas coisas que estão nos seus livros. E a gente vai passando batido, sabe? Com que efeito
O espiritismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredita haver em si alguma coisa além da matéria é espiritualista, nem por isso é espírita. Vou dar mais uma pausa. Vocês vão entender por que eu trouxe esse capítulo aqui hoje. Eu estava no centro espírita há um tempo atrás, uns dias atrás, uma pessoa chegou para mim e falou: Cleito, uma seita, tal seita, eu não vou citar qual é espiritismo? Eu olhei para ela assim, ela tem uns 20 anos para ter espírito. O que você acha, fulano? Não, eu acho que não, mas eles falam que eles são espíritas. Edilene, toma conta da sua vida. Não é assim que eu te disse hoje? Toma conta da sua vida, deixa o outro para lá. Ele é espírita há 20 anos e acha que a união do vegetal é espiritismo? Deixa quieto, nada contra, não é espiritismo. Lá, deixa fazer um servição, pode fazer um servição, melhor do que aqui, não tem problema nenhum. Se ele precisa do chá de ayahuasca para sentir o que ele diz que sente, não estou criticando, só estou falando que um espírita não pode dizer isso, porque não é espiritismo. Espiritismo está aqui na obra básica, vamos estudar. Não é possível que a gente continue dentro do movimento espírita e se perdendo com esses conteúdos que nos retardam a evolução. Questão 132, da segunda parte do Livro dos Espíritos, fala que o objetivo da encarnação é alcançar a perfeição. Como? Se eu estou numa doutrina e não consigo me concentrar nela? Estou dando conta de cavalo de Troia. Como é que é isso? Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença que vimos de referirmos-nos os termos espírita e espiritismo. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, espiritistas. De onde saiu o espiritismo? Estou fazendo uma sequência aqui. Se houver alguma dúvida, pergunte. Eu não vou responder, claro, mas pode perguntar. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. Os espíritos, então a doutrina vem de lá para cá. Se queimar a casa de Zartur, o centro espírita de lá, de tal canto, a doutrina não acaba, que a origem dela não é da Terra. A doutrina não se basta com o centro espírita. E aí? Ok? Sendo eles os ministros de Deus e os agentes à sua vontade, tem por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo a nova era para a regeneração da humanidade. Ora, espíritos, onde é que está escrita essa palavra espírito? Questão número 23, quando fala do princípio inteligente, espírito com E minúsculo. E na questão 76, fala, iniciando a terceira parte do Livro dos Espíritos, fala que espírito com E maiúsculo são os seres inteligentes da criação. Pois bem, estamos usando a inteligência? Para quê? Estamos usando a inteligência aonde? A diferença de nós para o animal, que o animal tem uma inteligência rudimentar. Nós reencarnamos, nós aceitamos o inimigo como filho a serviço do amor. A gente viu aqui hoje, falando do amor, do perdão. O animal não faz isso. Uma leoa não fala para um leão: olha, vamos matar um peru silvestre para comer no Natal. Nós programamos no final do ano. Talvez a gente nem chegue lá, mas programamos. Nós temos o lobo frontal, o animal não tem. Então a diferença é enorme. Os espíritos falam que a diferença do espírito para o animal, a diferença é do espírito para Deus, de nós para Deus. Olha o tamanho disso. No entanto, são nossos parceiros de evolução. Questão 580 e poucos fala sobre esse reino animal, de uma forma muito interessante. O livro é repositório de seus ensinos, foi escrito por ordem mediante, olha só, o livro, estou falando do Livro dos Espíritos, é repositório de seus ensinos, foi escrito por ordem e mediante ditado dos Espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. Filosofia é o pensamento sobre ele mesmo, filosofia é a mãe debruçada no berço tentando entender o filho, isso é filosofia. Uma filosofia racional, agora tem que ter razão. Razão vem com observação de fatos, vem com convicção. Laura, se eu falar alguma coisa que não é verdade, você faz assim para mim, tá? Ou cai da cadeira, faz um movimento qualquer. Discreto. Hein? Um movimento discreto.
Um momento discreto. Cai da cadeira e dá um grito, que aí eu sei que eu falei alguma bobagem. Nada contém, olha só, gente, isso está na introdução do Livro dos Espíritos. Estou apresentando para vocês, quem nunca leu. Nada contém que não seja expressão do pensamento deles, dos Espíritos. E que nada tenha sido por eles, e que nada não tenha sido por eles examinado, sob a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes de redação. Constituem obra, algumas partes da redação, como as notas que vocês veem no Livro dos Espíritos, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então já deixou claro aqui, Kardec, doutrina é nossa. E aí completa, eis em que termos nos deram por escrito e por muitos médios a missão de escrever esse livro. Isso é Kardec falando para a gente. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Esse trabalho é dos Espíritos. Kardec codificou. Doou a vida, teve uma ruptura de aneurisma. E faleceu de tanto se dedicar a isso. Quiçá seja a hora dele. Mas se dedicou como um pouco de nós. Talvez se Kardec não desse conta, fosse Camille Flammarion, Gabriel Delane, Alexandre Aksakov, né? Leon Denis, que eram os clássicos da época. Aliás, são os nossos autores clássicos. Quem nunca leu, leia. Né? Não escrevem bobagem. São homens acima da, como diz o ditado popular, fora da curva. E são mesmo. Estaremos contigo sempre que o pedires. Quem falou isso? João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e outros. Hein? Exatamente. Swedenborg e outros. Então está aqui, o dono da doutrina. Está na introdução do Livro dos Espíritos. É melhor ler a introdução do que ler a obra toda, se não tiver tempo, se você morrer antes da hora. Isso é uma ameaça. Até o dia 15 pode ser que não tenha metade dos que estão aqui. Está profetizando, aleluia! Tem um homem profetizando ali nos Arthur. Vamos lá. Leiam, estudem a introdução do Livro dos Espíritos. Já é meia obra entendida. Aqui diz tudo. Até isso aí, Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804. Morreu em 31 de março de 1869, com 65 anos. Jovem. Nos dias atuais, um homem de 60 anos está jovem, muito jovem. Né? Morreu jovem, uma ruptura de aneurisma. Uma noite, seu espírito protetor, Zé, e o que ele chamava de Zéfiro, deu-lhe por um médium uma comunicação toda pessoal, na qual dizia, entre outras coisas, pelo conhecido como uma precedente existência. Então o espírito conhecia ele há 600 anos atrás como druidas. Ao templo dos druidas, viviam juntos nas Gálias. Ele se chamava então Allan Kardec. Então de onde veio o nome de Allan Kardec? Então, estamos aí agora. A doutrina espírita veio da onde? Desses aqui que eu li. Kardec foi o quê? Publicou, codificou. Kardec teve o nome de Allan Kardec por quê? Porque era druidas, era um profeta druidas. Conhecia e respeitava Jesus como poucos. Zéfiro, espírito. Fez uma saudação respeitosa a um verdadeiro pontífice. É claro que eu cortei aqui algumas partes, né? Estou pondo aqui trechos da história de Kardec. Como um verdadeiro pontífice, é como se fosse um papa. Pois Rivail havia sido um grande chefe druida no tempo da invasão da Gália pelo imperador Júlio César. Os druidas faziam parte de uma sociedade celta. Eram as pessoas mais experientes e sábias. Eram responsáveis por resolver conflitos. Gente, eu vou adiantar aqui um pouco, porque se houver tempo a gente abre para vocês perguntarem, Tarcísio, Grace, Laura, né? O que vocês tiverem dúvida, tá? A pergunta é qual pergunta para arrebentar, para deixar
sair mancando daqui, tá bom? Como iniciar os estudos? Então eu já falei, existe um Deus. Olha só como é a nossa jornada. Existe um Deus inteligente, supremo, inteligência suprema. Existe um Deus infinitamente justo e sábio no acréscimo de misericórdia. Então por que você está choramingando? Esse Deus equivocou com o traçado do seu corpo, com a sua vida, com as suas dores. Quando você reencarnou, falaram para você, Sr. Grace, você vai voltar, você foi muito rebelde, saiu do mundo primitivo e não quis ir para o mundo de regeneração, como milhares de espíritos foram. E essas carinhas de sonsa aí, olhando para mim aí, como se fossem bonzinhos, foram rebeldes, que teve que se montar um planeta chamado planeta de provas e expiação para que nós viéssemos. Então, uma vez que você reencarna num planeta de provas, você não quer passar pela prova? Como é que é isso aí? É paradoxal. Ou você não entendeu que você está num planeta de provas? Está claro? Gente, olha como é que vai facilitando. Porque se facilitar, como Kardec vai dizer lá na frente, ele sugere isso, né? Se você tem convicção disso, você não vai se assustar, você não vai se perturbar. Porque as coisas estão acontecendo conforme tem que acontecer. Onde está o medo? Eu não tenho que ter medo de nada. Quando se fala, deve-se temer a Deus. Não, o espírito não tem que temer a Deus, não. O espírito tem que conhecer essas coisas para respeitar as suas leis. Onde é que estão suas leis? Questão 621 da terceira parte do Livro dos Espíritos, começando as leis morais da vida. Perguntaram a Kardec. Kardec perguntou aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência do homem. E vamos passar o olho aqui agora, como é que estão essas consciências. Cada um fala por si. Vou voltar aqui a uma fala que eu falo sempre, eu brinquei aqui com a Edilene, nos meus estudos, que é pelo Meet, né, online, eu falo sempre, toma conta da sua vida, deixa a vida dos outros, toma conta da sua vida, porque se você se iluminar, você é uma lamparina a iluminar a escuridão da ignorância de tantos quantos pululam, surgem em sua volta. Se você não se ilumina, não é egoísmo não, egoísmo é meu para mim e para os meus. Autoiluminação, autoconhecimento é você saber verdadeiramente quais são as suas potencialidades. Por que nós estamos tão ansiosos? Ansiedade e insegurança? Por que nós estamos hoje albergados, abraçando o TAG, transtorno afetivo generalizado? Onde é que saiu isso mesmo, palavrão? O TAB, transtorno afetivo bipolar, onde é que saiu isso? A ciência chegou para nos ajudar. A doutrina espírita instalou, porque tem ciência e filosofia. Mas a ciência faz uma parte, ela me dá um ansiolítico, ela me dá um antidepressivo, ela me dá um calmante, mas eu preciso fazer a minha parte. Questão 919, eu preciso todo dia recapitular o dia, como nos fala Santo Agostinho, na nota da questão 619. Santo Agostinho, fazer como eu fazia quando estava aí na Terra. Todos os dias eu repassava o dia para saber onde é que eu pisei na bola. É claro que ele não usou esse termo, né? Para saber onde é que foi que eu errei. Nós precisamos estar lá, na obra básica. E tem mais, o que é mais grave? Nós abrimos centros espíritas com todo esse conteúdo atávico, equivocado, e queremos administrar uma casa espírita com essas esquisitices que tem em nosso inconsciente. Você não vai renovar isso? Você agora é espírita. Você foi cristão, entrou para a igreja para roubar os outros, foi isso? Que foi o que eu fiz. Eu não tenho dúvida disso. 2, 3, 4, 5, 6, 10, já tem 50 aqui. Entrou para a igreja para usurpar, para ter poder e dele pedir ao bem dos outros. Estou falando da igreja não, estou falando de nós. A igreja tem a sua profissão de dogmas, estou falando de nós. Não entendemos Jesus. Entendemos Jesus. Questão 625 fala que Jesus é o modelo e guia. Está lá o nosso Jesus, demos o nome de Jesus.
E a nota fala assim, é o que teríamos de melhor para apresentar às leis de Deus. A nota da questão 625. Nós já lemos isso? Então, qual é a nossa dúvida? Por que a gente não procura Jesus um pouco mais? Questão 489, 490, fala de anjo de guarda. Todo mundo aqui tem procurado ser anjo de guarda? Na hora que o bambu enfolha, vocês têm procurado anjo de guarda? Vai passando, procurou um ansiolítico que é mais rápido. Procurou um antidepressivo que é mais rápido. Nada contra, porque a ciência está aí para poder ajudar a gente. Mas é necessário que o que eu estou tentando fazer aqui hoje é chamar esse grupo todo que está nesse nobre laboratório de transformações eletromagnéticas para repensar com responsabilidade qual é o papel de cada um de nós. Não viemos aqui brincar. O objetivo da encarnação, questão 132, é alcançar a perfeição e cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Temos feito isso? Comecei a me irritar, vou começar a rezar. Eu me encontrava, Kardec falando, pois, no ciclo de um fato inexplicado, porque ele falava assim, como que as mesas têm sentido para sentir e tem cérebro para dar uma resposta de medicina? Não existe isso. Aí ele fala aqui, eu me encontrava, eu cortei aqui algumas partes, claro, eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência às leis da natureza. Olha só, contrário na aparência. O que é um passe, senão uma transfusão eletromagnética? O que é a cura de um leproso? Vocês estão vendo um médico aí agora, doutor Frutuoso, tirando uma válvula mitral do coração de um professor, e um médico que era um mecânico, constituiu uma válvula mitral com ectoplasma. A medicina ficou assim, ó. O que é isso? E nós estamos nesse movimento, e não damos valor a isso? Continuamos medíocres como éramos ontem, pequenininhos como éramos ontem. Olha o tamanho de cada um de nós aqui. Quem é menor do que o outro aqui? É pela cor da pele? É pelo dinheiro? É pela cultura? Na balança divina, todos os homens são iguais. O que os diferencia é a virtude, nos falou um espírito certa vez. Então o que nos falta? Ser virtuoso? Nada tinha ainda visto nem observado, as experiências feitas, mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. No ano seguinte, o senhor Carlotti falou de uma forma entusiasmada que as mesas falavam, mas como o senhor Carlotti era muito entusiasmado, ele ficou com os 2 pés atrás. Ele era muito discreto, o senhor Hipólito Leon, muito discreto. E esse amigo dele era muito eufórico, falante, assim, parecendo Cleito, muito falante. E ele falou, esse cara está mentindo para mim, o que esse cara está falando? Que conversa é essa? Com a mesa fala, uma mesa responde, uma mesa dá pancada como se fosse a letra A, 2 pancadas como se fosse a letra B, uma prancheta, uma caneta numa prancheta escrevendo. Peraí, esse cara fumou alguma coisa estragada aí, não está bom não, vou repensar. Tá bom, passou. Em maio de 1855, o senhor Fortier, que fazia essas sessões na casa da senhora Plemaison, e naquele tempo, gente, tinha o magnetizador, que fazia o estático. Observe bem isso, isso está no livro dos médiuns, no livro dos espíritos e no livro dos médiuns. Fazia o estático, deixar o corpo viajar, e depois o magnetizador voltava o espírito. Tem até uma questão do livro dos Espíritos, questão 442, fala quem é que retorna, viu, Laura? Olha que interessante, quem é que retorna o sonambúlico? Porque quando você deixa o corpo que parte, você não quer voltar, porque é tão gostoso lá onde ele vai, que você fala, não, vou voltar para o Baporanga, vou voltar para Poço da Mata, vou voltar para Teixeira de Freitas, Teoflotone, vou ficar aqui. E quem é que fazia você voltar? O magnetizador. Olha que interessante. Então, o magnetizador da senhora Plemaison
fazia entrar em transe, que era assim naquele tempo, hoje não. Hoje, se o médium não estudar, ele está morto, porque o médium hoje vai ser intuitivo. Antigamente era mecânico. O cara comendo um pão e escrevendo, às vezes até com o pé. Sabia nem o que estava fazendo. Hoje ele é intuitivo. Se ele não estudar, ele não tem arquivo para passar. Então, o que nós precisamos é reciclar esse inconsciente. Para que dos 95, a gente tenha pelo menos 30 com coisa boa. Porque 95 é só lixo mental. O que a gente pode fazer por nós? Aí ele fala assim, a entrevista foi marcada para o dia tal, às 8 horas da noite. Foi aí pela primeira vez que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam. E isso em condições tais que a dúvida não era possível. Não era possível. A dúvida. Um dos primeiros resultados da minha observação foi que, olha só o que ele está falando, que coisa interessante. Não sendo senão a alma dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência. Um dos primeiros resultados das minhas observações. Vou dar uma pausa. Doutrina espírita é doutrina de observação. A pessoa chega no centro espírita, a gente não observa. Não observa. A pessoa chega e a gente acha porque tem uma fala razoável, de repente essa pessoa entra na casa e vira um angu de caroço. A pessoa traz uma confusão de lá para cá. Minha Nossa Senhora. E agora, tirar é muito mais difícil do que colocar. Ainda mais na reunião mediúnica. Como é que você coloca um médico para abrir um apêndice de uma pessoa se ele não sabe o que é aquilo? Ele tem que saber, ele estudou anos. Né? Por isso ele é médico. Agora pega um qualquer e fala, fulano está com um apêndice ali. Retira lá, ele pode até, instruído por alguém, tirar, mas se der uma complicação, o que ele faz? A pessoa vai morrer. Está claro? Nós espíritas somos assim, gente. Quem estuda a mediunidade somos nós. Quiçá, nos Estados Unidos, a mediunidade é parapsicologia. É um parapsicólogo. Não tem problema nenhum. Nós estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando do Brasil. Então, quem tem a patente desses estudos é a doutrina espírita. Porém, a mediunidade não é da doutrina espírita. É claro que tem muito mais evangélico médio, muito mais católico médio do que os espíritas, porque tem muito mais evangélico, muito mais católico. Está claro isso? Agora, quem estuda, quem deveria ter a prudência para que a gente não visse os desastres que acontecem nas casas espíritas, principalmente nas mediúnicas, em nome de uma euforia, de uma falta de observação. A doutrina é a doutrina de observação. Por que você está com pressa? Do Cristo para cá, Grace, você teve 20 encarnações, só meleca, porque não conheceu o Cristo até hoje, não sabe quem é Jesus. Aí pergunta, Grace, o que você fez nessas 20 encarnações? Olha só, vale para nós todos aqui, gente. Agora não, eu tenho dito isso nos meus estudos. Em 2 encarnações, nós vamos fazer valer essas 20, porque o conteúdo filosófico, científico e religioso dos dias atuais, que a doutrina nos permite, é importantíssimo e é algo de novo. Os nossos filhos vão começar a ouvir coisas que eles nunca ouviram. Por isso estão chegando aí os autistas, em número maciço, e crianças superdotadas. O que é que nós vamos fazer com isso? O que é que os professores vão fazer com isso? Fala para mim. Vocês já pensaram nisso? O que é que os coitados do professor não vai fazer com uma criança superdotada? Com um autista? Nós vamos amarrar acorrentado no fundo de casa, como era feito antes. Vocês estão vendo como é que vocês têm uma responsabilidade enorme? Vocês, eu estou fora dessa, só vocês. Ó, vocês estão vendo o tamanho disso? Agora você não se valoriza. Você não acha que você é filha de Deus, irmã de Jesus? O que você quer mais? E conhece Grace Abelha? O que vocês querem mais? Fala sério, hein? Olha o que ele fala. Primeira observação que eu tive foi isso aqui, que o saber do espírito é limitado ao seu grau de adiantamento. Então o mentor chega e traz uma fala, e a gente, mentor, grava a fala e vai ouvir, vai avaliar. Ele vai ficar chateado? Então ele não é mentor, porque o mentor não vai ficar chateado. Grava, reunião mediúnica é para ser gravada, e no fim da reunião mediúnica avalia. Não consegue porque sai no tapa? Então
fecha a reunião mediúnica. Vocês não conseguem avaliar uma reunião, não é avaliar o médium, é avaliar a passividade, o conteúdo entre as duas dimensões. Você não consegue avaliar porque fulano é melindroso. Aliás, esse é o carro-chefe da nossa existência. Vamos deixar isso aqui claro. O carro-chefe nosso se chama orgulho. Orgulho. O Evangelho traz um texto belíssimo falando de orgulho e egoísmo. E a maioria de nós aqui, 90% acha que não é orgulhoso. Somos demais. Observe como que a gente fez ficar aflito com quinquilharias, com bobagem, coisa que não diz respeito a gente. Porque a gente não quer que o centro seja... Coitadinho do Jesus, foi pregado numa cruz, com tudo que ele fez, todo mundo viu a quantidade de coisas, de obras boas que ele fez. Agora você, um miseravão desse, não quer ser insultado, desafiado? Como é isso? Então sai do programa de evolução, deita num caixão logo, fica lá cataléptico, como Lázaro ficou, e aí espera o Cristo vir e fala, ó, levanta, vem para a capelinha. Não. Reencarnar em capelinha é uma missão. É uma missão. Esta verdade reconhecida desde o começo evitou-me grave escolho. Isso é Kardec falando para nós. Grave escolho no crer da sua infalibilidade. O Espírito é infalível. Por que é infalível? Por que é infalível? Outro dia a gente estava discutindo sobre tentação e obsessão. Para mim, obsessão é uma coisa, tentação é outra. Jesus foi tentado, não foi obsediado. Chico foi tentado demais, não foi obsediado. Raul foi obsediado, Divaldo foi obsediado, mas Chico não foi Jesus. Então tem diferença nisso aí. Nós somos tentados quando o processo se fecha, virou obsessão, sutil. Depois a gente vai até as raias da subjugação e da possessão. Isso está no Livro dos Médiuns, na parte que trata desses temas. Essa verdade reconhecida desde o começo evitou-me grave escolho. Um dos primeiros... Espiritismo, nos fala Kardec. Onde é que está escrito isso? Ah, é uma obra que saiu aí agora, tem uns 60 dias, chama O que é o Espiritismo? Albucacismo Maurício de Paula, lá no Rio de Janeiro, de Volta Redonda. É nosso amigo, né? Sempre tem que ter um obsessor na plateia. Claro. É por isso que eu pedi a música, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa... Olha o que Kardec fala. O Espiritismo é uma ciência que trata... Isso está em O que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem dos espíritos e da sua relação com o mundo corpóreo, com o mundo material. Tá bom? Aí Kardec estende isso e fala assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Querem que seja uma religião? Tem problema, né? Tem problema nenhum, porque quando são feitas as estatísticas, pergunta qual é a sua religião? Espírita. Tem algum problema? Problema nenhum. Mas é uma doutrina, é uma ciência, é uma ciência de observação. Gente, vocês não podem sair aqui, vocês têm que sair daqui diferentes. Uma ciência de observação. Isso é observe a princípio você próprio. Olha a sua carinha no espelho. Tenha o hábito de olhar para você. Quem é que se olha no espelho a não ser para poder arrumar? Só enxerga o invólucro exterior. Chegue de frente do espelho e pergunta, Cláudia, quem é você? Pergunta isso agora trancada a porta para que ninguém escute e ache que você está tentando, né? Sozinho, conversando sozinha no banheiro, alguém vai passar e vai falar, meu Deus do céu, meu amigo, o que você tem? Está acontecendo alguma coisa? Mas é assim que tem que ser. Se você não conversar com você, Kardec dá uma dica, questão 919, quando ele pergunta qual a forma mais eficaz do homem alcançar a perfeição, do homem progredir, os espíritos respondem, um sábio da antiguidade falou disso, conhece-te a ti mesmo, fechando as leis morais da vida. Conhece-te a ti mesmo. Aí ele insiste, isso a gente sabe, mas o que eu faço com isso? Aí Santo Agostinho vem e traz aquele texto que eu já falei aqui. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática,
ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. É para evoluir. Olha como é que a inteligência vai chegando. É para evoluir. O objetivo da encarnação é alcançar a perfeição? Sim. Quem nos trouxe a doutrina espírita foram os espíritos. Por que eu não posso comunicar com eles então? Não é um paradoxo? Aí vem uma tratativa neuronial, uma predisposição neuronial, onde eu consigo captar uma dimensão diferente dessa aqui, como hoje aqui algumas pessoas captaram algumas coisas lá dentro, aqui fora. Isso é interessante. Isso está na normalidade, isso não está no sobrenatural. O capítulo do Livro dos Médiuns também. Está na natureza das coisas, questão 614 a 919. E abrindo e fechando a terceira parte do Livro dos Espíritos. Vamos estudar, vamos ver o que está falando ali para a gente. Consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Grace começou a conhecer Jesus, porque agora ela está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso muda muito. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo não traz as outras 4 partes, os atos comuns da vida do Cristo, as predições, os milagres e os trechos e dogmas que as igrejas pegaram para formar a sua estrutura. Então agora a Grace está lendo o Evangelho, que é o mesmo Evangelho, segundo o Espiritismo. Grace tem agora um tripé da filosofia, da ciência e da religiosidade. Muito diferente. Muito diferente. Está claro? Estou pegando Grace, né? Então, a gente tem a obra básica, Livro dos Espíritos, 1861, Livro dos 18 de abril de 1857, Livro dos Espíritos, 1861, Evangelho, 1864, Céu e Inferno, 1865, e Gênesis, agosto de 1869, fechando a obra básica. Perdão, 1861, 1857, 1861, 64, 65, isso, 1800, viu gente? 1800, estou falando de 1800. Aqui está a obra básica. Mas além dessa obra básica, a gente tem um livro que chama Obsessão, que é muito interessante ler, de Kardec, e o que é o Espiritismo. Lembrem que 9 de outubro de 1861, o bispo de Barcelona mandou queimar 300 brochuras espíritas. Ele não viu que ele só deu um impulso à doutrina, a doutrina quadruplicou dali para frente. Exatamente porque ficou todo mundo curioso. Não pode por quê? A igreja já tinha seus pontos de dúvida, já tinha alguns fiéis com o pé lá atrás. Será? Porque era ininteligível. A doutrina espírita, eu estou falando aqui agora, vocês podem parar e falar, Cleiton, eu concordo, eu discordo, eu não acho que é assim. Nós temos livre-arbítrio. A questão 843 fala que nós temos livre-arbítrio, fazemos o que queremos. A questão 115 fala que nós somos simples e ignorantes. Gente, então você tem livre-arbítrio, você tem um Deus inteligente, um Deus infinitamente justo, você tem livre-arbítrio, a justiça desse Deus no perdão é te permitir a reencarnação, você tem 5 obras para se estruturar, mas não se toca. Vamos lá, nosso tempo está acabando. 15 princípios. Deus está no Livro dos Espíritos, questão número 1, que eu falei aqui agora. Vamos lá. Jesus, falei aqui agora, guia e modelo mais perfeito, questão 625, e a nota é interessante dele, porque a gente não acha que é um Jesus por ser um Jesus, é o que nós teríamos de melhor para nos apresentar o reino de Deus. E o que é mais interessante, nos fala Leon Denis, na obra que nós estamos estudando segunda-feira, Problema do Ser, do Destino e da Dor, que Deus está dentro de nós. Por isso que está tão ruim assim. Nós estamos distante de Deus. Nós temos nas terças-feiras, eu e a Cláudia, a gente chama de diálogo fraterno, há 20 e 50 anos, muitos anos. A gente tem a terça-feira para isso, ouvir. Quase todas as pessoas que lá vão não têm religiosidade nem autoestima.
A estima está lá no pé. Tudo vale, o pai vale, o irmão vale, o tio vale, a sogra, todo mundo vale, o patrão, todo mundo vale, menos ela. Ora, se você não se ama, amar o próximo é a si mesmo. Você não se ama, como é que você quer amar o outro? Que instituto é esse? Você não conhece? Você não conhece esse instituto. Como é que você vai chegar lá? Espírito, questão, já falei, espírito com E minúsculo, questão 23, espírito com E maiúsculo, questão 76. Seres inteligentes da criação habitam um mundo fora do mundo conhecido material. Perispírito, que é a questão 135 e 135A do Livro dos Espíritos. Perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro evolutório. Gente, o dia que a gente entender, tem um livro do Hermínio, chama Perispírito. É uma pena que Hermínio é difícil de estudar demais. Gabriel Delane, Hermínio, ô turma pesada, mas leiam para vocês entenderem. O perispírito é tudo, é tudo. Evolução, são os próprios espíritos que se melhoram e melhorando, se passam de uma ordem inferior para outra. Questão 114 e 115. A 115 fala com mais propriedade ainda, fala, nós nascemos simples e ignorantes. E a Gênese, são os próprios espíritos que se melhoram, mas você, para melhorar, você tem que ter vontade, você tem que ter convicção. Vou repetir isso aqui mais umas 500 vezes, tem que ter convicção. Se não tiver convicção, não melhora. Porque não acredita em Deus, qualquer gripe está chorando. Vamos lá. Livre-arbítrio, falei aqui agora, questão 843. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, uma seria a máquina. Esse amontoado de átomos não pode ser dirigido por um sistema nervoso central tão somente. É um espírito eterno que aqui está. Por isso a união de dois seres é tão complicada, porque cada um tem o seu inconsciente, tem a sua posição definida diante da própria existência. Causa e efeito, Deus tem suas leis e a regerem todas as vossas ações. Lei de evolução, questão 964. Reencarnação, a doutrina da reencarnação, a que consiste em admitir que o espírito tem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus. O espírita tem que ter convicção disso, gente. Não está falando que é a única. Ou você acredita nisso? Não tem problema nenhum, você não quer ser espírita, seja um espiritualista. Pode ser até muito melhor pessoa do que como espírita, porque está tão difícil, está tão complicado, não tem problema nenhum. Mas uma vez você se diz espírita, então faça valer essa intenção. Pluralidade dos mundos habitados. Perdão, reencarnação. Eu tinha lido já, não, né? A doutrina consiste em admitir que o espírito, muitas existências sucessivas, e a única que corresponde à ideia formando a justiça de Deus. Questão 166, mais precisamente a 171, fecha com galhardia, com elegância. Pluralidade dos mundos habitados, mundos físicos e mundos íntimos. Primeira parte do Livro dos Espíritos, quando fala do mundo primário, questão 55 a 58. Imortalidade da alma, dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer agora. Livro dos Espíritos, questão 83. Vida futura. O sentimento... Eu estou correndo porque o tempo está. E Tarcísio disse, na hora que eu sentar e que te olhar com a cara fechada, você começa a tremer. E ele já sentou ali, só não está com a cara fechada. Sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade até a morte. Questão 959. Gente, isso é muito interessante. Vou dar uma pausa aqui. Eu disse que Deus nos deu o livre-arbítrio. Como é que você recebeu esse corpinho aí? Como é que você recebeu esse corpinho, essa cor de pele, esse sexo? Sabe como é que ele fez esse corpinho? Na hora que você acorda, o que você faz? Você tira o pé da cama, você recebe uma página em branco para preencher o livro da sua vida.
E você vai preenchendo durante a sua experiência, durante o trânsito existencial. À noite, quando você chega e dorme, que perde os 5 sentidos, que o espírito desprende da massa corpórea, sua página está escrita. Essa página, amanhã repete, depois repete. Você formou o livro da vida, tá claro? Diante do ecrã, da tela mental da sua existência, desse livro da vida, é que os espíritos vão designar uma pele negra, uma pele branca, um homem culto, um doente, um sadio, um com recursos monetários grandes, o outro com dificuldade enorme para poder, sem um braço, sem uma perna, sem um olho, rim, doente, e por aí vai. Senão, como é que ia ser isso? É porque Deus quer. Deus é inteligência suprema, Ele quer. Então Ele não é justo, porque Ele me deu o livre-arbítrio. Alguém tem dúvida disso? Porque isso é o carro-chefe desse estudo aqui hoje. Alguém tem dúvida disso? Vocês têm livre-arbítrio, tá certo? Se você tem livre-arbítrio, você é responsável pela sua existência. Entendeu? Se o desígnio da próxima encarnação não é em cima das suas experiências, esse Deus é arbitrário. Ele não é infinitamente justo. Questão número 1, fala que ele é inteligência suprema. A questão número 13 fala dos atributos de Deus, entre eles, infinitamente justo. Então, como é que ele é justo? Ele te dá o livre-arbítrio e ele decide sobre o seu retorno. Está claro isso? Vocês entenderam? Se a gente entender isso, fica mais fácil. Porque amanhã ele vai acordar agora devagarinho, e vai andar devagarzinho, não vai fazer nenhuma palhaçada mais do que está registrando o livro da vida. Você está preenchendo uma página para compor o livro da sua vida. E o retorno tem que ser em cima do que você fez. Se eu sou Deus e te dei livre-arbítrio, a resposta da reencarnação como justiça é em cima do que você fez, não o que eu quero. Por isso Deus não entra em nossa vida, por isso que as pessoas se suicidam. Cadê Deus que não entra nisso? Vamos pensar? Por que Deus não entra nisso? As pessoas se suicidando, se matando, e Deus não faz nada? Ele vai derrogar suas próprias leis? Ele não nos deu livre-arbítrio? Como é que funciona isso? Gente, nós espíritas, o capítulo 6 da conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a força do espiritismo. São as suas reuniões hebdomadárias, suas reuniões mediúnicas? E os espíritos respondem não. A força do espiritismo está no bom senso e no apelo que faz a razão com vistas à vida futura. Já falei isso aqui hoje. Então, razão e bom senso. Bom senso. Vocês são espíritas? Vamos ter bom senso em cima dessa doutrina? Ou então, não passa de um blá blá blá. Influência, mediunidade. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é para esse fato médio. Isso está no livro dos médiuns, né? A mediunidade é uma predisposição neuronial. A pessoa nasce com essa predisposição para poder trabalhar isso aí. Ela precisa estar numa mesa? Não sei. Ela tem que, era bom que estudasse, era bom que soubesse. Mas quantos médiuns católicos, evangélicos estão aí fazendo servição sem estudar nada de mediunidade? Tão somente porque se propuseram ser homens de bem. Eu não falei aqui agora que todos os homens são iguais perante a Deus? O que muda é a virtude? Falei correndo demais, né? E não gravou. É isso? A quem se dirige o espiritismo? Estou fechando. Sua cara ainda está boa, estou gostando. A quem se dirige o espiritismo? Estou concluindo. O espiritismo olha Kardec falando para o padre. O espiritismo, meu senhor, se dirige aos que não creem, ou aos que duvidam, e não aos que têm fé. A quem essa fé é suficiente. Por que você vai arrastar um católico para cá se ele acredita nos seus dogmas e na sua igreja? Vai entrar aqui quem não tem fé em nada. Aí você vai... Como é? Isso aqui não é uma escola, como se é lá fora, que faz prova e dá diploma. O professor aqui é quem tem capacidade, quem estudou e sabe logicar, pensar com inteligência. É assim que funciona. Então o espiritismo é para aqueles que não creem em nada. Aqueles que creem
já estão bem em sua proposta. Ele não diz a ninguém que renuncie às suas crenças. Como é que você vai falar para uma pessoa de outra doutrina, largue essa macumba para lá, largue essa igreja para lá, largue. Quem é você para falar isso? Fale da sua doutrina, mas para isso você tem que estudar. Você tem que saber o que você está falando. É nisso, e consequente com os princípios de tolerância e de liberdade, de uma consciência que professa-se o Espiritismo. Kardec, né? Repetimos, pois, a todos os espíritos, acolhei com solicitude os homens de boa vontade, oferecei a luz aos que a procuram, mostrai os frutos da árvore, deles dai o que comer. Revista Espírita, 1863, página 7. Mostrai os frutos da árvore, deles dai de comer aos que têm fome, e não aos que se dizem saciados. O que está saciado tem fé, não precisa. Quem está batendo a sua porta, fome de sabedoria, então vamos estudar. Acolhe aquele, recebe aquele no braço. Essa morte que o vulgo deixará passar indiferente, não deixa ser por isso mesmo um grande fato para a humanidade. Não é mais o sepulcro de um homem, falando de Kardec, né? Aqui está na Revista Espírita, acho que de 1861, o Jornal de Paris, falando sobre a morte de Kardec. Essa morte que o vulgo deixará passar, o vulgo vai deixar passar, mas nós não, né? É a pedra tumular, enchendo esse imenso vácuo que o materialismo cavara aos nossos pés, e sobre o qual o Espiritismo expande as flores da esperança. Olha que coisa linda. Quem escreveu isso foi um jornalista francês, que não era nem espírita, era simpatizante, claro. É Kardec, né? É a pedra, estava morto, é a pedra tumular, enchendo esse imenso vácuo que o materialismo cavara aos nossos pés, e sobre o qual o Espiritismo esparge as flores da esperança. A visão de Kardec, ele nos propõe isso, né? Sobre como ensinar a doutrina espírita. No processo, estou fechando, até às 8h15 a gente acaba. No processo ensino-aprendizagem, podemos destacar pelo menos 4 elementos fundamentais. Está onde isso? Na terceira parte do livro dos médiuns, quando fala da metodologia, para que a gente entenda como é que Kardec fez isso aqui. Aí ele propõe, primeiro, o objeto do ensino ou de aprendizagem com seus objetivos. O objetivo do ensino é o espiritismo, e o objeto principal é levar a convicção. Já repeti isso aqui bem umas 5 vezes hoje. Se você não tem convicção, você não se torna espírita. Claro que não. Você está com o pé atrás o tempo inteiro. Uma das faltas de convicção é o espírita que tem medo de defunto, de espírito. Isso é o fim do mundo. E aqui tem uns 20 aqui assim. Entra na casa espírita sozinho. Ah, tá. Tem. Ele aguenta na casa espírita, senhor, com a vela na mão, olhando para todo lado. Se der um suspiro, ele arranca a porta do espelho. Peraí, que espírito é isso? Que espírito é isso? Aí Kardec fala isso aqui, ó. O objetivo do ensino, da aprendizagem, é convicção. Segundo, isso é Kardec falando para a gente, está no livro dos Médiuns, capítulo 3. O indivíduo que aprende, quem é esse? O aprendiz é o incrédulo, é aquele que não acredita em nada, porque o que acredita que tem fé, ele não vai chegar aqui. A sua fé basta, a não ser que ele fale, eu estou decepcionado com a minha doutrina. Como é que é a doutrina espírita? Aí vamos abrir um leque. Ó, é isso aqui, doutrina espírita. Você quer saber o que é a doutrina espírita? Então, vou ler aqui a sequência que Kardec sugere. Pega aqui, ó, primeiro livro para você ler o que é o espiritismo. Toma aqui. A pergunta já disse o que é o espiritismo. Livrinho fininho assim, facinho, o que é o espiritismo. Depois ele fala assim, o sujeito que ensina, orienta, é o adepto ou crente. E o quarto método, o método de ensino ou de aprendizagem, é o diálogo, a conversação para persuadir os incrédulos. Vantagens de começar pela teoria. Eu vou saltar isso aqui. Ele fala explica aqui, vocês vão ler, a vantagem de começar pela teoria. Quantas vezes eu já vi isso? A pessoa está com uma cafubira qualquer, é médium. Deu uma coçada aqui atrás, é médium. Vai para a mesa. Não tem que ir para a mesa. Tem que estudar.
Tem que estudar para quando o fenômeno vier, ele entender o que é aquilo. Aí ele sentiu uma cólica renal, está recebendo o espírito, vai para a mesa. Não vai, vai estudar. Kardec é que fala isso. É de poupar uma imensidade de decepções àquele que queira operar por si mesmo. Aí, vantagem de começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são apreciados, explicados, de modo que o estudante venha conhecê-los e ele compreender a possibilidade. A saber, em condições podem produzir-se e quais os obstáculos que poderão obstaculizá-lo, né? Obstar o seu trabalho. Então, está aqui o codificador falando isso aqui para a gente. E, no fim, Kardec sugere que a leitura seja feita assim. Kardec sugere uma ordem de leitura de suas principais obras. Primeiro, o que é o Espiritismo? Contém uma sumária exposição dos princípios da doutrina espírita. Em poucas palavras, ele percebe o objetivo e pode julgar do seu alcance. É um livro fininho, gente. Agora não é ler, estudar. Estuda, entenda as respostas que ele dá ao cético, ao padre e ao crítico. Leia aquilo ali, leia a introdução, que já é igual à introdução do Livro dos Espíritos, é uma aula. Segundo livro, então, leia o que é o Espiritismo. Chegou alguém no centro, toma aqui, leia lá o que é o Espiritismo. Segundo livro, o Livro dos Espíritos, contém a doutrina completa, como a ditaram os próprios. A doutrina dos Espíritos é a nossa estrada. O norte começa com Deus. O sul, questão 76, mundo espírito, mundo dos espíritos. O leste, questão 614, começa com as leis morais da vida. O oeste, as consolações. A doutrina tem que ser consoladora. Tem que ser consoladora. Porque a questão 920 e a questão 921 nos assevera que não há felicidade real aqui na Terra. Depois ele completa na 922 e diz: para se ter uma felicidade, mais ou menos, é preciso que o homem tenha na parte material aquilo que ele acha que está bom, que nunca está. E na parte espiritual, é a consciência tranquila. Ou seja, na parte material, entre aspas, é a posse do necessário. O que é o necessário para nós? O Elerson falou hoje de manhã, né? Como é que foi a bagagem das freguesas? Pois é. O necessário, está lá, questão 922. Corre em casa hoje, quem não conhece o livro, é um livro que saiu aí tem 30 dias. O Livro dos Espíritos, questão 922. A felicidade está no âmbito material, a posse do necessário. Vai repensar o que é isso, o que ele fala isso. Vai lá na questão 919 e faz o que ele pede que a gente faça. Depois ele fala, e na parte espiritual, a consciência tranquila. Quem de nós tem a consciência tranquila? Não vou nem olhar para as suas caras. Vou baixar o olho para continuar aqui, que eu não quero nem olhar. Depois, então, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. É um guia tanto para médios como para os evocadores. E o complemento do Livro dos Espíritos. Eu sugiro que leiam pelo menos o capítulo 3º, que fala da metodologia, que foi algumas coisas que eu li aqui hoje. E para fechar, ele pede que a gente leia a Revista Espírita, que fosse de 1858 até 1864, eu acho que saiu dessa revista. Variada coletânea de fatos, de explicações, teorias e de trechos isolados que completam o que se encontra nas duas obras precedentes, formando-lhe, de certo modo, a explicação. Kardec não fez menção às outras obras, porque ainda não nas tinha, né? Chegou depois. Ok? Estamos acertados? Se ninguém desencarnar até meia-noite, amanhã vamos começar a trabalhar, né? De forma diferente. Vamos pensar nisso, nós não estamos brincando aqui, não. Nós não viemos ver esse palco para poder brincar. O planeta Terra não é o país das maravilhas de Alice. Não é. É um planeta de provas e de expiações. E para passar pela prova, nós temos que ter todo esse conteúdo que eu falei aqui. Uma fé raciocinada. Temos que confiar num Deus infinitamente justo. Infinitamente justo. Temos que entender que temos livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero, como parafraseando Paulo, né? Nem tudo me convém, mas eu faço o que eu quero.
O que eu faço, o animal não faz. Ele tem instinto, eu tenho inteligência, eu posso fazer. E a inteligência é a parte divinal que é em nós. Estamos usando essa inteligência a serviço do que mesmo? Um beijinho para vocês com muito carinho. Obrigado.